tivesse um olhar transcendental, a gente viria que nós estamos aqui como se fossem teias de aranha que nos ligam, teias, estamos interlaçados. Por que eu sinto mais você, ou você, ou você? Porque existe mais afinidade, existe mais uma relação de maior proximidade entre nós. Por que eu não sinto tanto você? Porque a gente não construiu ainda. À medida que a gente for convivendo, compartilhando, esse fio, ele não vai sendo alterado, ele vai sendo percebido. Eu não construo um vínculo com você, ele já existe, desde sempre. Desde sempre nós estamos unidos, desde sempre. Só que eu só vou perceber você e você vai me perceber com a convivência, com o compartilhar da vida, é a partir daí. E quando a gente compartilha efetivamente, pode passar o tempo que for, a gente vai estar ligado. Nunca mais, no tempo afora, a gente vai se separar. Então, se você já viveu um amor profundo, uma relação muito intensa, em tempos idos, imemoriais, isso não se perdeu, isso está desligado da sua memória, porque você precisa vivenciar outras experiências. A memória daquela relação iria bloquear a sua relação com novas pessoas. Você estaria impedido. Então, é bloqueada a memória, mas o laço energético, o laço existencial, esse nunca se quebra. E isso existe entre todos nós. Todos nós. Só que se destaca em um ou em outra pessoa. Então, eu tenho uma teoria de que não há nada a ser ensinado, não há nada a ser construído. Tudo já existe, tudo já é. A minha tarefa na existência é tomar consciência disso, é tomar percepção dessa relação que existe, de tudo que existe. Então, quando você tem uma pessoa que tem uma ligação com você, que está em desequilíbrio, e dependendo da sua afinidade, você se desequilibra com ela. Você se desequilibra. Tanto que a gente fala que quando a gente está cuidando de crianças até os 7 anos de idade, e excepcionalmente até os 12 anos de idade, cuidar da criança sem cuidar dos pais é ilusão, é perda de tempo. Equilibrar uma criança sem equilibrar os pais é ilusão, é perda de tempo. Você não consegue, é ilusão. Tal a ligação. Por que a partir dos 12 anos? É porque ali não é que a criança vai perder o vínculo com o seu pai, é porque a criança vai começar a dar atenção a outros vínculos. Outros vínculos vão começar a ter mais espaço. Até os 7 anos, excepcionalmente até os 12, a criança está muito mais voltada ao espiritual do que ao concreto. Ela existe muito mais na relação com o outro lado do que com o nosso lado. Então ela tem uma visão maior, uma percepção maior, memórias maior, comportamentos que ainda são muito mais de vidas passadas do que dessa vida, atitudes. Ela tá em padrões ainda. Você não encarna porque você teve a fecundação do feto. Você não encarna por causa disso. Ali começa a encarnação. Nada que existe é instantâneo. Tudo na vida é processo. Tudo na vida é processo. Amor à primeira vista? Ilusão. Não existe. Aquele sentimento, ele exaltou alguma coisa naquele momento, mas aquele processo já vinha sendo construído de alguma forma, consciente ou inconscientemente. É por aí. E ele vai sendo... porque despertar é uma coisa, mas construir é outra, que existe tempo. Não existe relação que não seja construída no passar do tempo. O processo de adoecimento funciona assim. Você recebeu o seu campo existencial, a sua energia vital foi atingida e você adoeceu. Você adoeceu. Você não fez nenhuma intervenção, você está doente. A doença X. Com o passar do tempo, você se coloca diante de uma doença Y. Essa doença Y, ela vem e assume o controle. A doença X não foi curada. Ela foi colocada à parte. E a doença mais forte se sobrepõe à doença mais fraca. E aí ela fica. Quando você curar a doença Y, automaticamente a doença X volta. Então você tem um objetivo na vida, você tem uma busca na vida que ela é intensa, mas por algum motivo, outra busca vem muito mais intensa e te chama atenção, e te chama para lá, e você vai. Mas no momento em que você resolver aquilo, você vai voltar para aquela anterior, porque ela precisa ser resolvida. Um discípulo chegou perto de um mestre e perguntou: mestre, como é que eu faço para me tornar uma pessoa completa? Eu preciso me encontrar. Como é que eu faço para ser uma pessoa completa?
E esse mestre chamou esse jovem discípulo, e o monastério era no alto de uma montanha. E aí ele perguntou para o jovem: filho, quantas pessoas você... E lá embaixo da montanha, lá no vale, havia um vilarejo. E aí o mestre perguntou: quantas pessoas você acha que existem nesses vilarejos? Ah, milhares de pessoas, mestre, milhares de pessoas. Quantos vilarejos iguais a esse você acha que existem no planeta? Ah, milhares de vilarejos. Então existem milhares de pessoas? Sim, existem. Você será uma criatura completa quando você devolver a cada uma delas aquilo que pertence a ela e que está com você, e quando você receber de cada uma delas o que te pertence e que está com ela. Você tem que entrar no processo de relação com o outro. Ninguém se realiza na solidão, no isolamento, no recolhimento. Você pode ter pausas para isso, de recolhimento, de deserto, de caverna, de floresta fechada. Você tem momentos na vida em que você tem isso. Mas a nossa essência de realização é com o outro, é na relação com o outro. E eu preciso disso. Então esses vínculos são criados. Então, essa é a nossa vida. Quando eu estou no meu dia a dia, fechado nos meus problemas, nas minhas dores, nas minhas revoltas, nas minhas preocupações, eu acordo, eu não penso em nada, eu não olho em nada, eu vou, pô, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aí eu entro no carro, tem que fazer aquilo outro, o dia fecha, e eu estou perdendo uma oportunidade gigantesca num bom dia, num oi, ali, no comprar um pão, no pagar um jornal, no botar gasolina. Eu estou perdendo a oportunidade de olhar nos olhos daquele frentista. Quando eu dou um real para o cara flanelinha, que eu dou aquela moeda ali, quando eu só dou a moeda é uma coisa. Quando eu dou a moeda, eu olho nos olhos, eu dou um bom dia, eu percebo a pessoa leva às vezes até o choque de estar alguém falando com ela. Isso é a parte dela que eu estou devendo. Aí eu realizei alguma coisa naquele ponto. Quanto mais uma pessoa tem intimidade com você e mais você tem dificuldade nessa intimidade, mais você tem compromisso com ela. Mais você tem compromisso com ela. Porque quanto menos peso a pessoa tem na sua vida, menos cobrança, menos sufoco, mais você já resolveu com essa pessoa.